Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Iniciemos nossa reflexão e oração nesta segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum, festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Mateus era um cobrador de impostos, profissão pouco conceituada. Jesus chamou-o a segui-lo. É o próprio Mateus que, de modo muito simples, nos conta a sua conversão, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Ao narrar o seu chamamento por Jesus, o primeiro evangelista, conforme observa São Jerônimo, usa o seu próprio nome, Mateus. Os outros três evangelistas, ao narrarem o mesmo episódio, chamam-no Levi, o seu segundo nome, provavelmente menos conhecido, talvez para esconder o seu nome de publicano. Mateus, pelo contrário, reconhece-se como publicano, um grupo de pessoas pouco honestas e desprezadas, porque eram colaboradores dos ocupantes romanos. Lucas evidencia o banquete oferecido por Mateus, em que Jesus está presente e revela o seu amor misericordioso pelos pecadores. Dotado de certa cultura, Mateus foi o primeiro a recolher por escrito os acontecimentos da vida de Jesus, que testemunhara, agrupando-lhe num quadro os ensinamentos do Mestre. O seu Evangelho, escrito entre os anos 62 e 70, é especialmente destinado aos seus compatriotas judeus. Apresenta Jesus como o novo Moisés, aquele que dá ao novo povo de Deus a nova lei do amor. Mateus dá também grande atenção à igreja que Jesus convoca, salva e institui. A vocação de apóstolo não se baseia em méritos pessoais, mas unicamente na misericórdia do Senhor. Só quem se dá conta da sua pobreza, da sua pequenez, aceitando-a como o lugar onde Deus derrama a sua misericórdia infinita, está em condições de se tornar apóstolo, de tocar as almas em profundidade, porque comunica o amor de Deus, o seu amor misericordioso. Prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Senhor, que este momento de reflexão e oração, tão necessários para a minha vida espiritual, seja a respiração que permite que a vida do Espírito se desenvolva, atualize a fé na presença de Deus e de seu amor. Que a minha alma, conduzida pelo Espírito Santo, a partir do mais fundo de si mesma, una-se a Cristo, Mestre, modelo e caminho de toda a oração cristã, e com Cristo, por Cristo e em Cristo, dirija-se a Deus Pai,
participando da riqueza do viver trinitário. Por este momento, eu reconheça e proclame a grandeza de Deus, a plenitude de seu ser, a infinitude de sua bondade e do seu amor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca diante da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 7, 11 a 13. E gostaria de destacar com vocês os versículos 4 e 5 que diz: a única esperança de seu chamado, um só Senhor, uma só fé. Paulo exorta os cristãos a uma vida digna da sua vocação, formando um só corpo em Cristo Jesus. A condição de prisioneiro dava-lhe maior autoridade para fazer uma tal exigência. A harmonia, a paz são indispensáveis para viver em unidade. Esta unidade espiritual entre os cristãos é motivada pela sociabilidade e vida em comum, próprias da vida cristã. A Igreja é um só corpo, animado por um só Espírito e por uma só esperança, na salvação eterna, a que a fé em Cristo nos convida. Um só é o Senhor Jesus, que derrubou o muro da separação e da inimizade e deu a todos a fé e o batismo, como meios de salvação. Acima de tudo está a única paternidade divina, há um só Deus e Pai de todos. Você pode imaginar o apóstolo Paulo escrevendo sobre esperança de uma cela de prisão para os cristãos em Éfeso? De acordo com Paulo, sua única esperança estava no fato de que Deus havia se revelado como o Pai de todos, abrindo o dom da fé à sua permanência e salvação a todo tipo de pessoa, conforme Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Jesus demonstrou que este tipo de abertura, quando faz o convite ao cobrador de impostos, Mateus, para se justificar ao seu círculo mais íntimo de amigos. Ele podia ver que Mateus e seus associados se envolveram em corrupção e sofreram por causa de suas prioridades equivocadas e do peso de muitos pecados. Mateus, ou também conhecido Levi, era publicano ou cobrador de impostos. Os homens desta profissão eram muitos desprezados entre os judeus. Abusavam muito das suas funções para oprimirem a população. Mas isso não impediu Jesus de comer com eles ou de convidá-los a segui-lo em uma nova forma de vida. Ele deu-lhes uma oportunidade clara de ir além do passado e se juntar à sua família de fé. Antes de Jesus vir à Terra, muitas pessoas acreditavam que Deus mostrava favor apenas aos justos. Pessoas que eram consideradas pecadoras ou que sofriam de doenças físicas estavam sob o julgamento de Deus. Havia grandes divisões entre aqueles que eram considerados dignos, limpos e escolhidos,
e aqueles que estavam fora do escopo da misericórdia de Deus. Quando escolheu Mateus, Jesus apagou todas essas linhas. É difícil imaginar o alívio que deve ter sido, não apenas para Mateus, mas para todos os outros que já haviam ficado fora dos limites. Não admira que Mateus tenha se tornado um evangelista tão eficaz. Tendo recebido misericórdia, ele poderia compartilhar essa mensagem de misericórdia com o resto do mundo em primeira mão. Misericórdia para todos, um só Senhor e uma só fé. Um convite para os injustos, tanto quanto para os justos. Essa é a nossa fé católica. Essa é a nossa esperança. Muitas vezes, nossa luta para viver em paz conosco e com as outras pessoas decorre de um sentimento recebido da misericórdia de Deus. Todos os dias, Ele nos convida a perdoar e ser perdoados. À medida que recuperamos nossa compreensão deste auto-chamado, podemos receber o poder de edificar o corpo de Cristo. Pai Santo, permita que a amplitude de sua misericórdia nos una às pessoas ao nosso redor. Oremos juntos esta palavra. Pai misericordioso, concede-nos a graça de reconhecer na nossa história pessoal o chamamento fundamental da vida, que o Teu Filho e nosso Senhor nos dirige com amor. Que te respondamos com um sim pronto e generoso nas pequenas e grandes ocasiões da nossa vida. Assim poderemos concretizar aquela obra pessoal e comunitária que devemos realizar na Igreja. Que o nosso testemunho de cristãos e de Igreja possa contribuir para a conversão do nosso mundo ao Teu amor misericordioso. Amém. Elevemos a nossa prece ao Senhor da Messe por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, e do seu castíssimo esposo São José, para que nos conceda o Senhor inúmeras e santas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, Senhora das Mercês, Mãe de Misericórdia e Redentora dos cativos, e de São Mateus, apóstolo e evangelista, o bom Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim o permitir.